Feliz sábado. Agora nós teremos o momento dos dízimos e das ofertas. Provai e vede. História de hoje. Sempre fiel. Quando eu me tornei adventista, eu fiquei preocupado logo com o dízimo. Então eu passei a olhar com mais cuidado, graças a Deus, e comecei a devolver o dízimo e as ofertas também, porque o dízimo sem a oferta, ela é coxa, viu? Ela vai meio de lado, né? Meu dízimo é semanal. Tem semana que a minha oferta é maior que o dízimo, porque eu devolvo um tanto só. Esse trabalho, quando eu entrei, eu não conhecia o ramo. E eu estou, até hoje, com a ajuda de Deus, criando minha família. Eu trabalho com 17 funcionários e todos pais de família, né? E o meu sistema aqui é tudo carteira assinada, que é uma empresa, mas eu dou vales para ele na semana, né? Para eles sobreviverem. Aí deu numa sexta-feira, 4 horas da tarde, e eu tinha que dar o vale para eles. E eles ficaram tudo sentados na frente do escritório e eu esperando. Uns empresários que tinham comprado tijolo que vinham me pagar e não chegaram. Aí o telefone toca, um senhor que tem uma loja aqui perto, e disse: olha, eu estou precisando de 3.500 tijolos. Quer dizer, dinheiro de 3.500 tijolos dava de resolver o problema deles, né? Aí disse: tudo bem, meu amigo, nós tem aqui, tem. Agora é o seguinte, vem pegar o dinheiro, eu quero pegar só sábado. Aí eu disse: Itamar, eu estou precisando do dinheiro, viu? Mas sábado não tem jeito para pegar. Porque eu sou adventista, essa fé, eu a comecei há uns 6 anos atrás, eu quero ir até o fim e não dá. Rapaz insistiu: não, rapaz, mas é rápido. Eu disse: Itamar, mas não dá de você mandar o caminhão agora? O meu funcionário carrega, você fica carregado. Ele disse: não, rapaz, não dá porque eu tenho que levar outro material para outra pessoa e não dá. E o homem mesmo, dono do tijolo, o meu cliente, só quer no sábado. Oi, Itamar, mas não dá, meu jovem. Me sinto muito, você vai me desculpar. Quando eu bati o telefone, os funcionários ficaram olhando um para o outro. Aí eu disse assim: rapaz, você deve estar pensando, precisando e não recebe um dinheiro desse? Eu dizendo para ele: mas só, meu amigo, que eu sei que eu tenho crido, eu falei para ele. Aí não demorou muito, entrou um senhor numa bicicleta, né? Então, aí disse: olha, eu quero 1.500. Olha, já era sexta-feira para chegar o sábado. Mas ele disse logo: olha, mas você me entrega só segunda. Aí quando ele acabou de sair, entrou um senhor de um fusquinha, né? Aí ele perguntou: quanto é o preço de tijolo? Eu dei o preço, e para deixar em cima da serra, eu dei outro preço, né? Ele disse: eu quero 3.500, mas você me entrega só terça. Rapaz, aquilo ali. O homem nem me conhecia para me entregar só terça, né? Fui vendi, dei a notinha, recebi o dinheiro. Paguei os funcionários, né? Sobrou o dinheiro e tudo. Eu saí para casa que nem um passarinho, né? De alegre, contente, né? Rapaz, que benção, viu, rapaz? Se a gente não resiste à prova, a situação é difícil, né? Mas graças a Deus, é prova e glória de Deus. Quer dizer, que Deus ainda segurou o dinheiro, aquele montante de dinheiro que podia ser para outro, segurou para mim, por causa da fidelidade que Deus me ajudou e eu ser fiel a Ele. Eu doei tijolo para ajudar a construir 17 igrejas só aqui em Santarém. A mordomia cristã não é só o dinheiro, é o corpo físico, é os bens, é os talentos, né? E o trabalho missionário tem que estar junto, não pode deixar. Tem que crescer, tem que mostrar o caminho para essas pessoas que não conhecem. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Ver o céu a chover, bênção sem fim. Santo e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado na sua santa companhia. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor já vem nos dado. E muito obrigado por esse momento, que nós podemos reconhecer tudo isso que o Senhor tem feito por nós. Nos abençoe, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora nós teremos uma mensagem musical com o coral do Clube Águia Pioneira.
Enquanto os nossos bravadores estão saindo, nós queremos agradecer a Deus pelo Clube Águia Pioneira. É uma história muito linda, muitos desafios, mas pelo poder de Deus, muitas vitórias. Que Deus abençoe Fernandes, você e toda a sua equipe. Que Deus te dê forças. Vou falar uma frase interessante, não sei porquê. Não desista. Não é que ele quer desistir, não. É porque a luta é grande. Mas como dizia um amigo meu, a vitória é certa. Bom dia, querida igreja. Feliz sábado, que Deus abençoe. Você está triste ou está feliz? Interessante. Nem 10% da igreja respondeu. Chega sábado, a gente está um caco, né? Trabalhou tanto durante a semana, todo mundo está assim, relaxando. Então vamos pedir a Deus que dê a bênção de tirar o cansaço, o sono e nos alegrarmos nesse momento. É um dia muito especial, que o irmão Enoque que o diga, como é importante, como é gostoso estar na igreja, não é, irmão Enoque? Como é bom, faz bem para o coração. Que Deus abençoe, que bom vê-lo aqui. No momento da oração intercessória, nós estávamos com problema de som. E as pessoas que foram os seus nomes mencionados não puderam ouvir. Então, eu quero transmitir ao professor Carlos, que é uma alegria tê-lo conosco, sempre nos assistindo aí pela internet, que Deus lhe abençoe. Você, Kênia, que está fazendo o seu tratamento, estamos orando por você. Eliseu, que vai passar por uma cirurgia, que Deus abençoe. E eu recebi um recado do Rio de Janeiro para que nós orássemos pelo encontro de jovens com Cristo, EJOC. E há um rapaz chamado Ricardo que está indo, e é um desafio muito grande para ele estar indo a este encontro. Então nós estamos orando pelo Ricardo, por todos que foram, esses jovens aí do Rio de Janeiro, e você que está aí do Rio nos assistindo também, que Deus abençoe. Estamos com algum problemazinho na internet, mas eu creio que está sendo resolvido com a bênção de Deus. Hoje é o Dia Mundial dos Desbravadores. E eu fico muito feliz em ter o Clube de Desbravadores aqui em nossa igreja. Eu gostaria de ver agora quantos amigos estão nos visitando. Levante a mão, os visitantes. Temos alguém nos visitando? Temos alguém nos visitando? Fiquem em pé, deixe-me ver vocês. Quem está nos visitando? Eu vi 2 mãos, 3, muito bem lá atrás. Pode ficar em pé que eu vou aí. Eu quero conhecer os amigos que estão nos visitando. Bom dia, tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Qual é o seu nome? Isaías, Jeremias, Malaquias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Isaías, que Deus abençoe. De onde o senhor é? São Paulo, é daqui da região, Jardim Nordeste. Prazer em vê-lo. Que Deus abençoe. É uma alegria muito grande recebê-lo. Bom dia, tudo bem? Qual é seu nome? Ana Paula. De onde você é, Ana Paula? Paraná. Que lugar do Paraná? Marialva. Que Deus abençoe. Está visitando São Paulo? Que Deus abençoe. Que bom tê-la aqui, viu? Que Deus abençoe. Bom dia, tudo bem? Qual é seu nome? Edi. Você está sempre com a sua família. Ah, do Morumbi, o pastor Camacho está lá. Manda um abraço para ele. Prazer em vê-lo, Edi. Que Deus abençoe, tá bom? Bom dia, tudo bem? Qual é o nome da senhora? Darcy Alice. Tudo bem com a senhora? A senhora de onde é aqui? De São Paulo, Paraná. Marialva, então é mãe. Prazer em vê-la, mãe da Ana Paula. Que Deus abençoe. Mande um abraço para Marialva ao retornarem. E eu queria ver se aí na galeria tem alguém que está nos visitando. Tem alguém na galeria? Muito bem. Qual é o seu nome? Linelli. De onde você é, Linelli? São Mateus. Prazer em vê-la. Que Deus abençoe. E que bom ver você, Cláudio. Que Deus abençoe. Do lado,
aí da Carmen, juntinhos. Que Deus abençoe. Prazer muito grande em vê-los nesse sábado. Bom dia, tudo bem? Qual é o nome da senhora? Edir. De onde a senhora vem? Cuiabá, é logo ali. Central de Cuiabá. Irmã, eu já estive na Central de Cuiabá algumas vezes. Eu quase derreti naquela terra. É uma cidade maravilhosa, linda, espetacular. Aquela chapada, não é? Cunhada. Irmã? Ela é esposa do seu irmão. E a senhora é mãe. Um abraço à Central de Cuiabá. Eu fiquei sabendo que colocaram ar-condicionado na igreja. Não é? Então, nós vamos colocar aqui também, se Deus quiser, vamos chegar no verão. Prazer em vê-los. De Cuiabá. Ah, o Pedro, meu amigo Pedro, prazer em ver você. Tudo bem? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amigos, Dia Mundial dos Desbravadores. Desbravador pode ter alguns escorregões na vida, mas nunca vai se esquecer que ele falou muitas e muitas e muitas vezes: pela graça de Deus serei puro, bondoso e leal, guardarei a lei do J.A., desbravador, serei um servo de Deus, um amigo de todos. A lei do desbravador ordena-me, vai falando, isso repetindo várias vezes, às vezes até inconscientemente, e chega um momento que as provas, dores da vida acontecem e dá uma escorregada aqui, outra ali, mas um desbravador nunca deixa de voltar. Eu tenho vários desbravadores. Quantos que estão aqui na congregação, na galeria, já foram desbravadores? Levantem a mão. Olhem, fica com a mão levantada, dá uma focalizada aí, fica com a mão levantada. Olhe quantos desbravadores. Vocês são ex-desbravadores? São ex-desbravadores? Não, não. Desbravador nunca é ex. Que Deus abençoe. E nesse momento eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito do maior desbravador do cristianismo. Vem à mente de vocês quem foi o maior desbravador do cristianismo? Não estou falando de Jesus, que Jesus foi o Messias, o Deus vivo, poderoso, pai do cristianismo. Mas quem foi o maior desbravador do cristianismo? Paulo. Paulo escreveu: o evangelho que eu prego é conhecido em todo o mundo. Pasmem os senhores. Era o ano 62 da nossa era. O cristianismo, naquela ocasião, não tinha mais do que 30 anos. E já era conhecido em todo o mundo. Hoje, em 2013, com a altíssima tecnologia da comunicação. Está funcionando o som na internet? Está funcionando? Está funcionando? Então eu quero mandar um recado para os internautas de várias partes do São Paulo, do Brasil, do mundo. Aonde você estiver, mande um recado de onde você está, com a altíssima tecnologia que nós temos. Imaginem aqui a questão, olhem bem. Nós temos um sinal pela internet, temos 2 câmeras e um sinal pela internet. O mundo nos assiste. No mês passado, eu fui informado pelo nosso Media Center que apenas em um mês, 40 países nos acessaram. 40 países, fora o Brasil inteiro. De norte a sul, recebemos recados lá do norte, lá do sul, de várias partes. E com esta informação extraordinária, o Evangelho em 2013 ainda não é conhecido em todo o mundo. 7 bilhões de habitantes, quase são cristãos. O mundo shintoísta, budista, maometano, só 2 países do mundo, a Índia e a China, são mais de 2,5 bilhões de habitantes. Não tem uma origem cristã. E esse grande desbravador, o apóstolo Paulo, ele disse: o evangelho que eu prego já é conhecido em todo o mundo. E que meios de comunicação ele tinha? A pé, a cavalo, de barco. Era este o meio de comunicação. E Deus nos dá a bênção
nesta manhã, de desenvolvermos um desafio muito grande. O que é para nós de grande importância? Eu vou citar, a partir de hoje, uma sigla com 3 letras, MCI. Alguém sabe o que é MCI? Alguém sabe? O que é MCI? Alguém sabe? Vou saber a partir de hoje. Só 4, 5 sabem. É uma meta crucialmente importante. O que é crucialmente importante para a nossa igreja? Desenvolver o Evangelho eterno, trazendo pessoas para conhecerem Jesus através do batismo. É a meta crucialmente importante da nossa igreja. Por isso nós temos uma classe de discipulado, funcionando todos os sábados. Nós queremos desenvolver uma igreja missional, uma igreja que desenvolva os seus dons para apressar a volta de Jesus. E o apóstolo Paulo, o grande desbravador do cristianismo, ele escreveu alguma coisa muito intrigante em Romanos capítulo 7. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 7. É um dos capítulos do apóstolo Paulo mais conhecidos. Romanos capítulo 7. E antes da leitura, eu gostaria de orar, pedindo a bênção de Deus por esse estudo da palavra de Deus, Romanos capítulo 7. Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigado pela bênção da tua presença. Obrigado pelo Espírito Santo que está em nosso meio. Obrigado pela igreja aqui presente e obrigado por amigos queridos que nos ouvem e nos assistem pela internet. Aonde estamos agora e aonde estiverem estes amigos, que esta palavra possa atingir poderosamente cada coração através da mensagem que Deus tem para cada um, e não sejam palavras humanas, mas vindas do trono de Deus. Perdoe os nossos pecados, para que nada impeça agora ouvirmos a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler de Romanos 7, os versículos 14 em diante. Romanos capítulo 7, 14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem livrará o meu corpo desta morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O que é isto? Quase que um trocadilho de palavras. Paulo está falando aqui sobre a lei. A lei de Deus que é boa. E ele está também falando sobre o pecado natural, no qual nascemos. Todos nós nascemos com tendências para o mal.
Eu me recordo meu filhinho com 15 dias. Com 15 dias, ele fechou as duas mãozinhas e fez birra. Fez assim com o rosto. Trancou os lábios, não tinha dente, não tinha nada, não sabia andar, não enxergava direito, não tinha absolutamente nenhuma locomoção, dependência total. Quem ensinou ele a fazer birra? Davi escreveu: em pecado me concebeu a minha mãe. A mãe de Davi não era uma mulher vulgar, mas é aquele pecado no qual nós todos nascemos e na nossa cadeia de DNA, o carimbozinho do DNA, nós desenvolvemos em nossa vida algo que recebemos dos pais, dos avós, dos bisavós, e quando alguém fala, é igualzinho o seu avô. Que menino teimoso. E quando eu era criança, eu era chamado de eu quero. E eu prefiro dar algum exemplo meu para mostrar isto aos amigos. Em casa me chamavam de eu quero. E quando eu dizia eu quero, eu era muito pequeno. E a minha mãe falava: meu filho, se você desenvolver essa sua teimosia para o que é bom, vai ser uma bênção para Deus. Eu quero. Quem me ensinou a dizer eu quero? Tão pequeno sem conhecer a vida. É o que Paulo escreveu. E Paulo então faz uma analogia. E ele diz assim: a lei de Deus é boa, mas eu sou vendido para o pecado pela lei do pecado. Existem leis do pecado. Quando diz Deus claramente, não adulterarás, a sociedade fala claramente que você pode ter quantas mulheres você quiser, a mulher pode ter quantos homens quiser. As novelas apresentam isso, os filmes apresentam isso, os seriados apresentam isto. Por isso que nós, como igreja, aconselhamos a não assistir alguns programas. Não são bons. É a lei da massificação. Nós ouvimos tanto, vemos tanto, que achamos que é normal. E quando vem um pastor aqui à frente e fala algo diferente, dá uma conotação de contra-propaganda. O que o pastor está falando é tão alheio à realidade que sequer de púlpito ele pode falar. Então Paulo faz assim uma comparação. Uma mulher, quando está casada com o marido, está sob o jugo da lei. Isto é, sujeita ao marido pelo casamento. Assim como o marido está sujeito à mulher pelo casamento. Se esta mulher tiver um relacionamento com outro homem, ela adulterou. E quem mostrou para ela que ela adulterou? Foi a lei. Caso não tivesse lei, ela não saberia. Mas morto o marido, ela como viúva, ela pode casar de novo. E não está infringindo a lei. Então Paulo está dizendo: eu conheço o pecado porque existe uma lei. Se não existisse a lei, eu não saberia que é pecado, que é errado. A lei diz: você pode transitar por essa via a 80 km por hora. Se porventura não existir esta lei e eu passar a 100 por hora, eu não posso ser multado. Eu não sabia. Não havia uma lei que regulasse para mim aquela velocidade. Eu posso questionar a multa que eu recebi. Naquele lugar onde eu passei a 100 por hora, não havia uma placa indicando que a velocidade máxima era 80. Então nós ficamos sabendo de alguma coisa que é errado pela lei. Então Paulo diz: a lei é boa. Ela mostra o que eu devo fazer. Mas eu sou um miserável homem vendido para o pecado. Eu conheço a lei de Deus que diz: não farás isto ou não farás aquilo, mas a minha natureza carnal me leva a fazer outra coisa. Então o bem que eu quero fazer, que eu conheço, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, que eu sei que eu não devo fazer, eu faço. Agora, para o apóstolo Paulo ter coragem de pregar sobre isso e escrever esse assunto, que remonta a quase 2000 anos atrás, tem que ter muita coragem. Eu tenho uma curiosidade enorme para perguntar a alguns heróis da fé, quando Jesus
voltar e pela sua misericórdia formos para o céu, qual era este pecado contra o qual Paulo lutava? Que ele disse, ele escreveu: 3 vezes eu pedi a Deus para tirar este espinho da minha carne. E ele me disse: a minha graça te basta. Então eu não pedi mais. Esse espinho na carne de Paulo poderia ser uma deficiência física. Esse espinho na carne poderia ser a perseguição constante que os judeus faziam contra ele. Esse espinho na carne poderia ser uma tendência carnal humana contra a qual ele lutava. E ele escreve: miserável homem que eu sou, eu não consigo fazer o bem que a lei mostra para mim devo fazer. Era um domingo pela manhã, um domingo tão lindo como este. Nós temos aqui em São Paulo hoje um céu azul, um sol gostoso, agradável. Amanheceu aquele domingo, eu estava em um acampamento de desbravadores. Todos aqui já acamparam. Todos aqui já acamparam. Desbravadores. Acampamento de desbravador é muito gostoso. Naquela ocasião, início dos anos 90, não havia ainda o clube de aventureiros. Então, crianças com menos de 10 anos faziam parte do clube de desbravadores. E os meus 2 filhos, com menos de 10 anos, faziam parte do clube dos desbravadores da Igreja Central de Brasília. Eu era pastor da Igreja Central de Brasília. É um clube diferenciado. É uma igreja que tem mais de 1.000 membros. É uma igreja que tem um poder aquisitivo interessante. Para vocês terem uma ideia, talvez seja o sonho de todo desbravador, a cozinha daquele clube era uma cozinha industrial. Já viram isso? Eu também nunca vi. Uma cozinha industrial. Era impressionante. Bastava ter energia no lugar que eles fossem e eles montavam uma cozinha industrial. As barracas novas, muito equipamento. Eu fiz o programa de sábado, como hoje, na Igreja Central de Brasília. E à tarde, eu fui para o acampamento. Então eu iria dormir no acampamento com os desbravadores, iria passar o dia com eles no acampamento e voltaria à tardezinha para o culto de domingo à noite. Cheguei sábado à tarde no Parque do Itiquira, um dos lugares mais lindos do Cerrado. A vegetação do Planalto Central é chamado de cerrado. As árvores são pequenas e tortas. É um lugar muito seco. Várias ocasiões em Brasília, nós tínhamos 14% de umidade relativa do ar. 14% é a umidade relativa do ar de deserto. Você respirava poeira. As doenças respiratórias em Brasília são enormes. Nós tínhamos nebulizador ali toda hora, tinha que ter vaporizador em casa. Então a plantação é chamada cerrado, é rasteira. Porém o Parque do Itiquira é um lugar lindo, diferente do Planalto Central, porque existe o rio Itiquira e toda a margem do rio é bem arborizada, com árvores grandes, e tem o Parque do Itiquira. No Parque do Itiquira há uma queda de cachoeira, que é uma das quedas livres mais altas do Brasil. E lá embaixo, aquela água que cai da cachoeira forma várias piscinas, onde os moradores de Brasília vão para fazer um belo piquenique em um domingo, em um dia de feriado. Vão ali as centenas, milhares de pessoas, é muito grande, várias piscinas naturais. E com aquele calor, você encostar naquelas pedras enormes que estão quentes, mergulhar naquela água geladinha, sair, é uma delícia. Estávamos na parte de cima do Itiquira. O sábado terminou, sábado à noite, todos acampados, e o diretor do clube, lembro até hoje o nome dele, Alcir, falou assim: desbravadores, vamos dormir hoje mais cedo, porque amanhã nós vamos fazer uma caminhada pesada. Então vamos descansar mais cedo. E eu fui para a minha barraca de desbravadores, e eu não sei por que eles ofereceram uma barraca só para mim.
Só eu. Normalmente, cada barraca, dependendo do tamanho, fico de 2 a 4 desbravadores, dependendo do tamanho. Eu estava numa suíte barracal, barraca pastoral, uma suíte para mim, sozinho lá, tranquilo. Amanheceu, domingo, toque da alvorada. Você levanta cedinho, todo mundo pula, escova rapidamente o dente e tal, e vai, todos são colocados em ordem unida, e em frente à bandeira, o hino nacional, todos perfilados, é feito o culto de jejum, e após o de jejum, Alcir falou, olha, coma um pouco, porque nós vamos fazer uma caminhada de 15 quilômetros, ida e volta. A hora que ele falou 15 quilômetros, eu olhei para o meu físico. Irmãos, isto há 20 e tantos anos atrás. Eu era um jovem pastor, não que eu não seja jovem agora, mas eu era um jovem pastor, mas eu estava meio fora de forma. Aí eu pensei, eu não vou conseguir fazer essa caminhada. Eu já contei essa história aqui, peço licença para repetir, pelas visitas que aqui estão. Eu não vou conseguir fazer essa caminhada. Cheguei para o Alcir, que era o diretor do clube. Vem cá, Fernandes. O Fernandes é o Alcir agora. Eu cheguei, falei para o diretor, bati a mão no ombro dele. Todo diretor de desbravadores é boa gente, né? É sorridente, é alegre. Falei, meu amigo, é o seguinte, olha, os meus filhos são pequenos, não vão conseguir fazer essa caminhada. Então eu faço o seguinte, eu fico com eles aqui e fico aqui no acampamento, vocês vão, voltam, eu vou ficar com os meus filhos aqui. O que o diretor falou para mim, Fernandes? O que você acha que o diretor falou para mim? Não. Não. Obrigado. Não, pastor, fica tranquilo. Nós ajudamos os seus filhos, nós carregamos eles, fica tranquilo. Mas ele olhou para a minha cara e ele viu que eu estava querendo cair fora. Aí eu pensei, eu tinha todo o equipamento. Eu sou desbravador, meu primeiro clube de desbravadores foi em 1964, na igreja de Mirandópolis. Foi meu primeiro clube de desbravadores. Então, como departamental de jovens, desbravador a vida toda, lá. Então, eu pensei, o que eu faço agora? Bom, não tem jeito. Entrei lá na minha barraca e coloquei para a caminhada. Eu sabia o que vinha pela frente, coloquei uma calça jeans, uma bota, porque nós íamos caminhar no mato, uma bota, coloquei uma camiseta camuflada, um cinto NA, que você prende ele aqui pela frente, dos dois lados, atrás ele fica com X, vários lugares para você pendurar cantil, cordinha, facão, alguma coisa para cortar galhos. Coloquei um boné, um óculos escuro e saí da barraca. A hora que eu saí, o pessoal falou, uau, o Rambo está aí. Eu estava todo paramentado. Mas a hora que nós começamos a caminhar na primeira subida, eu já estava cansado. E nem começava. E a gente caminhando e andando, um lugar maravilhoso, subindo, ladeando o rio Itiquira. Uma trilha, e alguém começou a cantar, alguém da diretoria, quão grande és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, como é, professora Edna, esse hino? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. E ela cantando, quão grande és tu, então minha alma canta, quão grande és tu. E aquilo foi animando, nós fomos andando e cantando, e depois de umas 2 horas, chegamos em um platô, tudo limpo, e o rio Itiquira bem do nosso lado. Aí o Alcir disse para os desbravadores, fiquem todos aqui. Ele pulou em uma pedra, falou, pastor, vem bem devagar aqui, tá bom? Deita aqui. Eu não sabia o que ele queria me mostrar, eu deitei. A hora que eu deitei, ele falou, escorrega bem devagarzinho com a sua cabeça para fora dessa pedra. Eu não sabia o que ele queria me mostrar. Então eu deitei no chão, escorreguei assim o corpo e olhei. Eu estava em um despenhadeiro de mais de 200 metros de queda livre. Um despenhadeiro. E eu olhei, eu punha a mão aqui do lado e a água do Itiquira passava aqui na minha mão e caía naquela queda livre.
uma das cenas mais lindas que eu vi. Eu estava em cima da cachoeira. Eu deitei ali e fiquei olhando, e eu vi as pessoas lá embaixo do Parque do Itiquira como formigas, pequenininhos, andando, brincando no Parque do Itiquira, e eu falei, valeu a pena ter vindo. Valeu a pena. Todos os desbravadores sorrindo, e eu não sabia por quê. Era a primeira vez que eu ia, eles já haviam estado ali várias vezes, e olhei para o Alcir e falei, Alcir, valeu a pena. Legal, gostei que você insistiu comigo para vir. Vamos voltar então. Ele falou, não, pastor, agora a gente vai descer. A hora que ele falou, a gente vai descer, eu fiquei pensando, rapel, descer por onde? Por onde a gente vai descer? Mas a hora que ele falou, a gente vai descer, eu fiquei pensando na hora de subir. Se eu vou descer aqui por alguma estradazinha aqui pelo lado, até chegar lá embaixo, e para subir depois? Falei assim, tudo bem, eu volto agora para o acampamento com os meus filhos. Não, pastor, vem com a gente. Irmãos, nós descemos pela lateral do rio, no meio das matas, da floresta, da encosta daquela montanha, nós descemos escorregando por uma trilhazinha, segurando na raiz das árvores, que você enrijece os músculos da perna, ficam tensos os músculos da perna, que você vai descendo de lado e vai escorregando daqui e dali, e chegamos no Parque do Itiquira. A hora que eu cheguei, eu deitei uma pedra daquelas assim, falei, Senhor, tem misericórdia. Eu não aguentava nem respirar. E a garotada pulando, foram em um lugar, colocaram roupa de banho, mergulharam na água. Eu fiquei parado ali, e eles brincaram. Eu descansei e fiquei olhando assim, vi bastante turistas. E eu falei, lá pelas 14h, eu falei assim, Alci, é o seguinte, eu vou pegar carona com um turista desse aqui para voltar lá para o parque, lá em cima, e vou levar meus filhos. Eles não vão conseguir subir isso aí. Pastor, fica tranquilo, a gente carrega eles. E naquela hora, eu ouvi aquela voz, atenção, desbravadores, sentido, todo mundo ali. E ele deu o almoço, uma mexerica e uma fatia de pão integral para cada um. Era só para hidratar um pouco, ter um pouco de alimento para almoçar. Eles não podiam estar com o estômago cheio. Então, uma mexerica para cada um e uma fatia de pão integral. Aí eu fiquei pensando que vai ser a perseguição, já pensou? Uma mexerica e uma fatia de pão integral. Aí a hora que ele falou, atenção, desbravadores, e liberou, saiu aquela turma correndo, saíram correndo, pegaram a trilha e já desapareceram. Eu falei, eu vou por último. Olhei, não vi ninguém e fui subindo. Irmãos, subir aquilo que eu desci era um martírio, eu não aguentava mais. A hora que eu estava puxando o corpo assim, uma raiz de árvore, eu ouvi uma voz atrás de mim assim, papai, estou cansado. A hora que eu olhei, era o meu filho menor com 7 anos atrás de mim. Eu falei, filho, o que você está fazendo aqui? Aí eu pensei, cadê o Fernandes? Cadê o Fernandes que falou para mim, eu carrego o seu filho? Sumiu, não tinha ninguém. E eu falei, filho, mas era íngreme, era preocupante. Eu parei, tirei a corda do meu cinto NA, coloquei aqui nessa parte embaixo do braço, dei um nó, que não é nó cego, desbravador não faz nó cego, prendi no meu cinto atrás e falei, filho, então eu vou subindo, você vem atrás de mim, se você escorregar, pelo menos você está preso aqui em mim, tá bom? Então vem subindo, onde eu colocar o pé você coloca e puxa o corpo. Irmão, chegou uma hora que realmente eu tinha que puxar o corpo para poder subir numa parte mais alta do barranco da encosta, e eu não conseguia subir. Não tinha jeito. A hora que eu olhei, o malandrão estava pendurado na corda, assim, atrás de mim. Não tinha jeito. Irmãos, eu me recordo que chegou um momento que eu peguei com a minha mão a perna e joguei para cima, porque a perna não tinha mais força. Esse músculo aqui, alguém já passou por isso? Esse músculo já não aguentava mais. Eu cheguei naquela parte de cima quase que rastejando. Naquela parte de cima. A hora que eu cheguei lá em cima no platô, de onde nós havíamos saído, não tinha nenhum desbravador.
Nenhum. Eu olhei assim, não vi ninguém. Meu filho pegou aquela rete e sumiu. Eu fui meio cambaleando. E cheguei em um lugar onde o rio Tiquira fazia uma meia-lua e havia uma piscina natural. Todos os desbravadores ali nadando há uma meia hora, pulando do barranco, na água, uma maravilha. Do jeito que eu cheguei, eu tirei assim a bota, tirei a camiseta e pulei na água. A hora que eu pulei na água, aquela calça jeans parecia chumbo me puxando para baixo. Quase me afoguei ali. Umas 2 horas depois eu cheguei no acampamento. Os desbravadores já haviam almoçado, para vocês terem uma ideia. Já haviam almoçado. Aí eu cheguei. Como é cara de pastor desbravador cansado? Como é? Não sei. Eu cheguei, parei, respirei, fechei os olhos. Eu lembro até hoje. Eu fechei os olhos, peguei fôlego e com os olhos fechados eu ouvi assim uma voz aqui do meu lado. Pastor, você está cansado? Eu não respondi. Eu não tinha forças para responder. Ô, seu infeliz, que pergunta é essa que você está fazendo para mim? Naquele momento eu cheguei à conclusão que o inimigo era eu. O inimigo não eram os desbravadores. Não era a caminhada. Não era o percurso. Era a minha falta de condicionamento físico. Paulo está dizendo: miserável homem que eu sou, que eu não consigo me preparar devidamente espiritualmente para vencer o pecado que habita em mim. E a caminhada que eu quero fazer como um desbravador da fé, eu não consigo fazer. Quando, naquele meio de tarde, eu concluí que o inimigo era eu, me veio à mente Romanos 7. Quem livrará o meu corpo agora desse cansaço? O que vai livrar o meu corpo? E Paulo escreve: quem livrará o meu corpo dessa morte? 2 alusões interessantes. Primeiro, quem livrará o meu corpo dessa morte espiritual? Que eu não consigo vencer este mal que habita em mim. Quem vai me livrar? E ao escrever para os romanos: quem livrará o meu corpo desta morte? Ele sabia o que os romanos iriam entender quando lessem aquilo. Quando os soldados romanos aplicavam o castigo em algum criminoso, eram 40 chibatadas menos uma. Em nome da complacência dos romanos, eram 40 chibatadas menos uma. Só que no açoite dos romanos, alguns morriam. Porque o açoite dos romanos era muito pesado. Eram tiras de couro com, nas pontas, pedaços de ossos ou de chumbo. E quando com a força do braço, o carrasco dava aquelas chicotadas, que batia nas costas e lambia o peito aqui na frente, arrancava pedaços de carne. E sangrando, alguns morriam. E quando um daqueles morria, eles amarravam o morto nas costas de quem havia sobrevivido. Então Paulo está escrevendo e os romanos estão entendendo. Quem vai livrar o meu corpo, que eu estou vivo, desse defunto que está amarrado aqui em mim? Era isso que ele estava dizendo também. Quem livrará o meu corpo desta morte? Tem um morto aqui amarrado em mim. Ele foi açoitado, agora morreu. E para judiarem de mim, que não morri no açoite, amarraram o morto em mim. Então toda aquela contaminação daquele sangue que corria da pessoa morta era passado para quem estava vivo. Então Paulo está dizendo: quem livrará o meu corpo desta morte? Se eu terminasse o sermão agora, todos nós sairíamos aqui da igreja perdidos. Porque o pecado que habita em você e que habita em mim nos seduz a cada dia. Nos atinge a cada dia. São 2 naturezas degladiando, confrontando-se dentro de uma pessoa só. O bem que eu conheço e eu quero fazer. E o mal que eu também conheço e não quero fazer. E faço.
duas naturezas. O apelo de Jesus para Judas, lavando os pés de Judas, era o último apelo de misericórdia do Espírito Santo, Jesus lavando os pés dele. Duas naturezas degladiando dentro dele: aceitar o Messias ou rejeitar o Messias. Ele rejeitou. Mas Paulo termina este capítulo assim: graças a Deus por Jesus Cristo. E lá, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. E a igreja diz: amém. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Então, como fica o termo desse assunto? Miserável homem que eu sou, miserável mulher, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que habita em mim, no qual eu nasci, eu acabo fazendo. Conheço a lei, sei que ela é boa, estou na igreja, mais uma vez para aprender, mas não consigo fazer isto que o pastor está dizendo. E o próprio pastor também não consegue. O próprio apóstolo Paulo não conseguia. Mas vem a graça, a misericórdia do Pai que diz: você tem um espinho na carne, é o seu marido? O seu espinho na carne é o seu marido? É a sua esposa? O seu espinho na carne são seus filhos? O seu espinho na carne é o seu emprego ou a falta de emprego? O seu espinho na carne é um vício acariciado, não confessado, não abandonado, que você não consegue vencer? O seu espinho na carne é agressividade? O seu espinho na carne é mentira? O seu espinho na carne é não conseguir controlar as suas paixões? O que é o seu espinho na carne? Você pediu agora, você vai ser subjugado com a bênção de Deus, com esse espinho na carne, e a minha graça te basta. Eu vou te dar a vitória. E quem fala isso é Deus, e Ele não mente. Graças a Deus por Cristo Jesus que nos dá a vitória. Querido e bom Deus, nós estamos agora encerrando o culto do Dia Mundial de Desbravadores. Eu não pedi que ninguém viesse aqui à frente. Eu não solicitei que ninguém levantasse a mão. E nesse momento que oramos a Ti, queremos apenas e tão somente, e é tudo em nossa vida, agradecer por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Diante dos erros que temos cometido, diante das falhas de caráter, diante do pecado adquirido geneticamente, podemos, com a Tua misericórdia, vencê-los com jejum e oração. E que a bênção de Deus, ao analisarmos que o inimigo, em muitas vezes sou eu mesmo, eu tento culpar quem está do meu lado, e por vezes culpo ao próprio Deus. Mas muito obrigado pela vitória que recebemos agora, através de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar, ressuscitou, foi para o céu e disse claramente: voltarei. E vou levar você, para que onde eu estiver, você esteja também. E este você, que Jesus falou para os discípulos, lá quase 2000 anos atrás, é pertinente para nós, discípulos do século 21, que ouvimos a mensagem neste momento. Abrace-nos com teu amor, dê-nos a vitória em Cristo Jesus, e muito obrigado pela bênção da vitória, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, que Deus a todos abençoe. Nós vamos agora para a escola sabatina. Você, internauta que está nos assistindo, que Deus te abençoe. Nós vamos transmitir a escola sabatina aqui agora, vamos ter algum movimento, que os departamentos infantis vão sair, jovens, juvenis e adolescentes, e a igreja vai ficar aqui. A igreja vai ficar aqui para a escola sabatina. Hoje, às 5 horas, nós vamos ter uma cerimônia muito bonita
com os desbravadores e amanhã à noite também. Todos são convidados para amanhã à noite virmos para uma cerimônia de batismo muito linda e hoje à tarde também. Que Deus a todos abençoe. Uma boa sequência de sábado com a bênção de Deus.